Porque Jesus e seus discípulos não jejuavam. Naquela época, estavam em Cafarnaum alguns discípulos de João Batista que, imitando a austeridade da vida de seu mestre, dedicavam-se a frequentes jejuns e faziam em horários predeterminados longas orações. Os fariseus, e geralmente os israelitas piedosos, também jejuavam frequentemente, conforme nos dizem os evangelhos. Mateus 6, 16, 17, Lucas 2, 37, 18, 12 e o Talmude. Normalmente faziam isso às segundas e quintas-feiras, porque, de acordo com a tradição, Moisés havia subido ao Monte Sinai numa quinta-feira e descido na segunda. Aquela prática de consagração era tão natural que, por si mesma, era recomendada como boa obra às almas piedosas. Por isso, é várias vezes mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isaías 31, 3, 2 Samuel 2, 16, Daniel 10, 3, João 1, 14, 2, 12 e 15. Em nenhum momento Jesus pensou em aboli-la. A igreja primitiva não só a conservou, como também a recomendou aos cristãos. Atos 13, 2 e 3. O dia em que Levi preparou aquele célebre jantar coincidiu com o jejum de devoção dos discípulos de João Batista e dos fariseus. Isto destacaria ainda mais a diferença entre eles, e a ocasião era propícia para todo tipo de crítica. Os discípulos de João Batista, aproximando-se por sua vez do Salvador, perguntaram-lhe: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Mateus 9, 14. Interrogado deste modo, Jesus ficava responsabilizado pela conduta dos seus discípulos. Então, ele respondeu com uma linguagem bem familiar aos discípulos de João e, usando um argumento bem simples, disse: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Mateus 9, 15. Esta primeira resposta do mestre já esclarece toda a questão. A imagem tanto expressiva quanto graciosa que ele tomou das cerimônias nupciais dos judeus era tão mais eficaz quanto pouco antes o próprio João Batista havia empregado na presença de vários seus próprios discípulos, representando o Messias como o esposo que havia descido do céu para celebrar suas bodas com a sua noiva. João 3, 29 ao 31. Os amigos do esposo naturalmente eram os discípulos de Jesus, pois a principal missão deles era conduzir as almas puras e santas que formariam a sua igreja, sua esposa celestial, até o Salvador. 2 Coríntios 11, 2. Portanto, aquele era o tempo das bodas e, consequentemente, tempo de festa e alegria. O jejum, ao contrário, era uma manifestação de tristeza e de dor. Não seria, pois, uma estranha atitude condenar ao jejum os convidados às bodas, enquanto duravam as solenidades nupciais? Seria, pois, uma contradição externa, porque não havia motivos para impor jejuns de devoção aos discípulos de Jesus, enquanto ele, o esposo divino, estava entre eles. Mas, conforme prosseguiu o mestre, não tardaria o dia em que o noivo seria tirado violentamente do meio de seus amigos. Foi aí que Jesus enfatizou: então jejuarão. Algo importante a ser observado: Jesus associou a alegria às bodas, à sua presença, e o jejum à sua paixão e morte. Tinha constantemente de abrir os olhos dos discípulos em relação à sua obra. Porém, o argumento de Jesus foi ainda mais admirável pelo fato de ele não censurar os jejuns dos fariseus nem dos discípulos de João Batista, mas simplesmente exigir liberdade para seus discípulos em assuntos que a lei de Moisés não prescrevia. Para fortalecer sua tese, Jesus acrescentou novas considerações, não menos atrativas, apresentadas em forma de breves parábolas
que na verdade são verdadeiros princípios. Não se coloca vinho novo em odre velho. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9, 16, 17. Que simplicidade a força de expressão! Jesus não tinha restrição alguma em tomar emprestado para suas comparações os mais humildes usos da vida doméstica para expressar com eles verdades muito elevadas. Desta vez, ele justificou o procedimento dos seus discípulos com argumentos retirados do dia a dia daqueles que o ouviam. Que mulher sensata colocaria um remendo de pano novo em uma roupa velha? Ou que homem cuidadoso de seus interesses encheria de vinho novo que ainda está fermentando alguns odres velhos cujo couro, enfraquecido pelo uso, seria incapaz de resistir a um trabalho de fermentação? No Oriente Bíblico, vale a pena observar aqui que eram utilizados como recipientes de água, de vinho, de azeite e de outros líquidos, odres de pele de animais, com dimensões variadas. Tais odres aparecem frequentemente representados nos mais antigos momentos encontrados nas descobertas monumentos encontrados nas descobertas arqueológicas. Tanto no sentido próprio como no sentido figurado, não resulta em boa harmonia pano velho com pano novo, odres velhos com vinho novo. São coisas antagônicas. Não seria sábio uni-los intimamente. Igualmente, um novo espírito requer ou exige formas novas. O espírito cristão, principalmente, não pode ser embaraçado em sua força de expressão, que é grandíssima, pelas barreiras velhas criadas pelo judaísmo. Assim, teria sido desastroso para o judaísmo envelhecido tentar rejuvenescer, costurando aqui e ali um remendano de tecido novo, cortados da região trazida por Jesus. De igual modo, teria sido também desastroso para o cristianismo tentar confiná-lo, mesmo que temporariamente, nas antiquadas formas da lei mosaica. Que os fariseus e os discípulos de João Batista se entregassem aos seus jejuns frequentes, e isto os contentava. Os discípulos de Cristo se ocupariam de obras melhores. Seu mestre se reguardaria de enxertar o galho de sua igreja no tronco meio apodrecido do judaísmo dos escribas, cuja situação já era impossível de ser restabelecida. Os vestidos gastos e os odres velhos representam muito bem a teocracia do Antigo Testamento, e em particular aquele conjunto de tradições de austeras práticas que quiseram impor ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus discípulos. Da mesma forma, o tecido novo e o vinho novo são figuras muito expressivas do Espírito novo, generoso, que o Evangelho estava trazendo ao mundo. Uma mistura de duas religiões e de dois espíritos teria produzido lamentáveis e extremas consequências. Após a partida de Jesus para o céu, foram vistas diversas tentativas de o judaísmo estabelecer um freio, um policiamento à conduta do cristianismo. Os judaizantes criaram na igreja primitiva uma perigosa conduta, a pretexto de recompor a religião do Sinai, aplicando ao cristianismo pedaços de tecidos velhos do judaísmo. Mas não ficou bem e foi rejeitado. A terceira comparação, que diz que ninguém ao beber vinho velho, quer em seguida beber vinho novo, expressa a mesma verdade. Da mesma maneira, a pessoa que, desde a infância,
está acostumado a um sistema religioso, dificilmente se habitua a um novo sistema e muito menos se deixa moldar por uma nova religião. O vinho velho simboliza o judaísmo e o vinho novo o cristianismo. E aqui poderíamos até supor que Jesus estaria desculpando bondosamente o procedimento dos seus adversários, dando-lhes tempo para se acostumarem ao vinho novo do Evangelho. Como quer que seja, a analogia de Jesus era extraordinária.